Oi gente, bem-vindo ao canal, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E essa semana, como eu falei, é uma semana de Halloween, então vão ter vídeos de segunda a domingo. E é isso, eu espero que vocês gostem. Paulette Guevara nasceu no dia 20 de julho de 2005. Eu não sei pronunciar esse nome, então vou deixar aí na tela pra vocês, no México. Ela era filha do prestigiado corretor de imóveis Maurício Guevara e da advogada Lisette Farah. Paulette era uma criança com deficiência física e também tinha um distúrbio de linguagem. Por isso sua mãe contava com o auxílio de 2 babás para cuidar dela e da irmã. Menos de 5 anos após seu nascimento, em março de 2010, Paulette teve sua vida interrompida de uma forma muito misteriosa. Sua morte deu início a uma das investigações mais surpreendentes do México. Até hoje, o caso permanece um mistério sem solução. E em 21 de março de 2010, a Paulette, seu pai e a sua irmã tinham feito uma viagem até um lugar chamado Vale Bravo. Enquanto os 3 estavam viajando, a mãe de Paulette supostamente fez uma viagem com seu amante e algumas amigas. Lisette acabou retornando para casa antes do marido e das filhas, e ela ficou aguardando por eles para que ela pudesse colocar as filhas para dormir. E esse foi o último momento em que a Paulette foi vista com vida. Já na manhã do dia 22, uma das babás de Paulette, chamada Érica, foi até o seu quarto acordar ela, e quando ela chegou lá, ela viu que a menina não estava na cama, então ela foi imediatamente avisar os pais. E assim eles iniciaram uma busca por todo o apartamento e pelo bairro atrás da menina, e eles não encontraram ela. Então eles decidiram acionar a polícia. E eles se deram conta também de que, como a Paulette tinha uma deficiência física, ela não conseguiria ter saído andando por conta própria para muito longe. Então aí já iniciou uma suspeita de sequestro. Então esse é um daqueles casos em que a família da vítima tem muita influência na cidade, o que acaba despertando a curiosidade da mídia, fazendo com que o caso acabe ficando gigantesco. Então, após a chegada dos investigadores na casa, eles perceberam que não tinha nenhum sinal de arrombamento na casa e que as câmeras de segurança não haviam sido mexidas. Também não foi encontrado nenhum tipo de material genético diferente ou algum objeto diferente na casa durante as investigações. Após olharem as câmeras de segurança, eles perceberam que a Paulette nunca passou pelas câmeras de segurança no dia 22 e que provavelmente ela ainda estava na casa. E ainda no dia 22, a mãe da Paulette, a Lisette, deu uma entrevista em rede nacional pedindo para que o sequestrador da sua filha a devolvesse. E após essa entrevista no dia seguinte, no dia 23, o rosto da Paulette já estava estampado por vários lugares, desde transporte público a outdoors. Então, por conta da entrevista da Lisette no dia anterior, o caso acabou tomando conta da mídia. Agora, no dia 29 de março de 2010, foi anunciado a prisão das babás e dos pais da Paulette. E o motivo da prisão seria a controvérsia nos depoimentos dos 4. E logo no início da investigação, cai uma suspeita enorme sobre a mãe da Paulette, porque, segundo a polícia, eles encontraram uma gravação da Lisette falando com a sua outra filha sobre a Paulette, dizendo para que ela não contasse nada para os investigadores. Mas a Lisette desmentiu isso, dizendo que a fala dela foi tirada de contexto. A primeira teoria da polícia ao redor do caso, sobre o que teria acontecido com a Paulette, é que ela teria se tornado um fardo para os pais, já que por conta dos seus problemas gerava um gasto muito alto para a família. Mas isso logo foi desmentido após verificarem o salário e a conta bancária dos pais. Às 2 horas, no dia 31 de março de 2010, os investigadores estavam na casa novamente procurando pistas ou algum rastro da menina, e eles acabaram encontrando o corpo falecido da Paulette em um vão entre a parede e o colchão da cama dela. A autópsia indicou que a morte de Paulette foi acidental e que aparentemente ela havia rolado na cama e caído no vão. Definiram que a posição em que ela foi encontrada foi a mesma em que morreu. Então concluiu-se que o corpo não havia sido movido por ninguém. Ela tinha hematomas nos joelhos e cotovelos e não tinha nenhum sinal de abuso físico ou sexual. Ela não tinha nenhum tipo de substância tóxica em seu corpo e ela havia comido algum alimento 5 horas antes de sua morte.
não conseguiram determinar a hora exata de sua morte, mas estabeleceram que o óbito aconteceu entre 5 e 9 dias antes da análise, ou seja, ela poderia estar morta desde o dia do seu desaparecimento. E agora eu vou falar para vocês algumas controvérsias do caso, já que, através de alguns depoimentos das babás, surgiu uma dúvida com relação aos pais. Durante a busca, a polícia usou cães farejadores pela casa e mais de 100 pessoas estiveram no quarto da menina, segundo a BBC. O Tribunal da União relatou que os familiares e pais dormiram no quarto da menina, inclusive na cama de Paulette, e não perceberam nada de incomum. A única explicação, tanto deles quanto da polícia, é que tinha muitas roupas de cama e cobertores que acabaram abafando o odor de decomposição. Mas em um depoimento, Érica e Marta, as babás, disseram que olharam embaixo da cama e em todo o quarto, mas a garota não estava lá. A partir daí, Maurício e Lisete se viraram um contra o outro e disseram que eles estavam passando por uma crise no casamento e que já durava anos. Com o depoimento das babás e após uma fala delas em relação aos pais de Paulette, começou a haver dúvidas sobre como o caso foi investigado, porque, segundo as babás, os patrões tinham dinheiro suficiente para ditar o caso como quisessem. E após tantos anos de dúvidas e de mistério ao redor do caso, o corpo da menina foi cremado em maio de 2017. A Netflix lançou uma série sobre esse caso chamada The Search, A Procura, e a escritora Amanda de la Rosa lançou um livro sobre o caso, já que ela acompanhou de perto a investigação naquela época. E o nome do livro é Where's Paulette? Mesmo após anos de encerramento do caso, ainda há dúvidas sobre se o que aconteceu com a Paulette foi um acidente ou foi um crime para se livrar da menina. E talvez essa é uma pergunta que nunca seja respondida, já que o caso foi encerrado. E é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um caso que eu quis trazer aqui, é um caso que foi solucionado para a polícia, mas na minha opinião, isso não foi um acidente. E eu queria saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários para mim. O vídeo de amanhã vai ser sobre um caso que aconteceu no Halloween. E é isso, até amanhã, tchau!